suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 7 de janeiro, começando a semana, o ano novo que Deus está nos concedendo. Hoje comemora-se o dia do leitor e o dia de liberdade de culto. Na nossa Constituição, a liberdade de expressão religiosa está facultada a todos. Nós temos o direito de confessarmos a nossa fé publicamente. Graças a Deus por isso. Dentro de instantes, nós estaremos ouvindo no bloco Sala de Prosa o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes, trazendo uma mensagem muito importante e atualíssima para todos nós sobre elogios. Você precisa realmente de saber como conviver com esse tema. E no bloco seguinte, o reverendo Manuel, trazendo a continuidade da sua palavra que iniciou ontem, pela ocasião do aniversário da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Sara Kali. Fiquemos com Sala de Prosa. Fala, gente boa! Nunca viu isso aqui, já viu? Ó, o Superman é esse aqui, entendeu? Eu só tenho a camisa. Ó, nós estamos aqui na Sala de Prosa, Mestre Hernandes, essa substância é uma parceria para inspirar vidas da LPC Luz para o Caminho, uma missão voltada para iluminar as nações com o Evangelho de Cristo, e a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, o melhor lugar para a sua família. O que você achou dessa camisa, hein, mestre? Olha, tá bonita, hein? Tá bonita, aí. Ó, deixa eu te contar, hein? Você viu que a conversa hoje é sobre isso. Quando o cara busca o elogio e quando o cara se elogia a si mesmo, assim que ele... Entendeu? É errado a gente receber elogio. Eu não achei ruim, não. Achei até bom você ter gostado. Pastor Jeremias, o elogio é aquilo que você faz com sinceridade para honrar a pessoa, com o melhor propósito. A bajulação é quando o elogio está nos lábios, mas a crítica pesada está no coração. Então, é quando há um abismo entre o coração e a boca. E a boca do cara. Aí não funciona. Não é errado você elogiar. E, pelo contrário, você devia aproveitar hoje e elogiar alguém. Né? Encoraja a pessoa. Porque o elogio encoraja a pessoa. Abençoa, anima. E tem muita gente que chama o cara, em vez de elogiar, diminui o cara. Você é idiota, sabe fazer isso. Meu cachorro tem melhor comportamento que você. É terrível. Porque eu já escutei uma frase, até nós falamos isso no programa passado. Quando a pessoa tem a tendência de criticar a outra, mesmo que ela não tenha consciência disso, ela está, de certa forma, se comparando com ela e se colocando acima dela. E quando o cara se autoelogia, talvez tenha um probleminha lá para consertar. Eu acho que o problema é estrutural, pastor Jeremias. O autoelogio é um complexo de inferioridade escondido atrás da cortina do complexo de superioridade. E a pessoa que se autoelogia, ela causa um mal-estar. No ambiente, né? No ambiente. Causa um mal-estar nos amigos. E é tenso, você não acha tenso? Não, lidar com gente assim, não. É tenso, varão. É tenso. Tem pessoas que têm necessidade disso. Por isso que eu acho que é estrutural o problema. Precisa ser tratado na base. Porque a pessoa tem tendência, necessidade, toda hora que ela está com você, ela contar uma história onde ela é herói, onde ela é o mais sábio, onde ela é o mais forte. É o Superman. É o Superman. Então, deixa eu voltar a ser o Clark Kent. Normalzinho. Você precisa voltar a ser normal. Toda vez que você está... Porque ninguém aguenta você nos almoços de família. Tem gente que é difícil no almoço da família ou na igreja. Um ministério, cara, se não fosse eu aqui... Essa igreja não ia para frente. Essa igreja não ia para frente. Se sair desse ministério, a coisa não anda mais. Não, agora você precisa ver, ontem à noite, por quarta-feira, uma quarta-feira no culto lá, um menininho assim,
sustância. Um menino de 8 anos falou, pastor, eu quero que o senhor mude essa igreja. Eu falei, meu filho, o que foi? É porque essa igreja aqui está cheia de ministério. O senhor nunca pensou que mini é mini? Então o senhor precisa de melhorar isso aqui. Isso aqui tem que ser maxtério. Foi boa. Agora, você já foi... a bajulação sempre tem um propósito, assim. Às vezes a pessoa procura bajulação. A pessoa busca isso, ela tem necessidade de ser reconhecida. Isso é ruim. Isso é nocivo. Ela é nociva para quem recebe e ela é nociva para quem está fazendo a bajulação. Porque o bajulador é um hipócrita. Ele está querendo oferir alguma vantagem dessa relação. Então, bota a pessoa lá em cima, mas, na verdade, o que ela pensa dela, lá no coração, é outra coisa. Varão, o pastor, ele passa 2 provas. Ele passa a malhação, que o povo bate nele, assim, mas bate. Quem que pecou de jacaré? E a bajulação. Ele lida com as 2 coisas. Se ele não acordar, toda hora tem um que quer que ele vai só almoçar na casa dele. O senhor não pode almoçar na casa de outro. Tem que sair comigo. Tem que sair com o outro. O Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, diz assim, vós e Deus sois minha testemunha. Aqui é testemunha brutal, varão. Chamar Deus para testemunhar, nunca bajulamos ninguém. Vocês sabem muito bem disso. Eu tenho que confessar, varão, esse versículo aqui para mim escrever... Não é fácil, não. Eu acho que... nunca. Isso não significa, né, pastor Jeremias, que eu tenho que criticar a pessoa toda vez que eu encontrar com ela, porque tem que ter a hora certa, não é verdade? A Bíblia diz que nós temos que falar a verdade, mas a nossa palavra tem que ser oportuna. Então tem hora de você... Isso inclusive na família. Na família. Na igreja. Se toda hora que você também encontrar uma coisa assim que você acha que não está legal na pessoa, você fica cri-cri demais. Aí ninguém aguenta, azedo né? demais. Ninguém aguenta você não, Zé? É doido? Tem uma turma assim que é um problema demais. E tem gente que toda hora que encontra você tem que dar uma pontuada num negócio não, aí ruim. É verdade. O cara entra numa sala, igual a nossa aqui da prosa, ele acha que meu óculos não combina com o ambiente. Tem tanta coisa boa né? nessa sala, ele só fala do óculos. Essa pessoa é aquela pessoa também adoecida, que ela só vê o lado escuro da vida. Você já cumprimentou de pessoa na igreja, está na fila, e toda vez que ela passa na fila, alguma coisa está doendo? Estou sentindo. Mas não tem uma palavra boa. É verdade. Só tem coisa ruim para ver. É verdade. Então, a pessoa ela é negativa por natureza, por estrutural. Quando a pessoa ela se autoelogia demais, ela fica parecendo aquele fariseu lá da oração, que ele foi orar e ele não deu conta de falar com Deus, ele tinha que falar com ele mesmo. Se autoelogiou o tempo todo e, ao mesmo tempo, desceu a ripa no outro. Então, o que autoelogia, você precisa vigiar seu coração, porque geralmente quem autoelogia fere muita gente, machuca muita gente. Nós precisamos de uma cura disso no meio de nossas comunidades, de nossas igrejas. Precisamos. Não é? Precisamos. Deus derramar sua graça. Então, pastor, eu acho que tem... O senhor usou muito uma palavra no programa anterior, que foi equilíbrio. Tem muita gente também que tem uma autoestima achatada e se diminui demais. Aquele cara perrengado. Perrengado. Ele está sempre na pior. Mas sabe uma coisa interessante? Que pode também essa humildade, assim, muito demais da conta... Soberba. Esconder a soberba. Gente boa. Pode esconder agora a soberba. O Sustância aqui, ele não pôs carapuça. Agora ele pôs você assim no outdoor e nós tudo. O autoelogio. Não busque o autoelogio. Embora a gente busque o autoelogio vez por outra. Há pastores presentes. Uma vez, varão, eu preguei um sermão sobre Elias na caverna. Eu era casado com Ana Maria que faleceu no ano 2000, e preguei e fiz uma cena assim que eu fui lá e Deus entrou lá naquela boca daquela caverna e falou, sai daí, Elias! Dei uns 3 gritos das alturas. Quando cheguei lá em casa, puxei o elogio. Aí eu falei assim, ô Ana, o que você achou? Ela disse, eu acho que Deus não falou assim com Elias, não. Furou a bola. Ela disse, eu acho que Deus chegou lá, porque quando a gente está deprimido, quanto mais grita, mais a gente encolhe.
Eu acho que Deus chegou lá e falou assim: ô Elias, sai daí, meu amigo. Ô Elias, pode vir nesse passinho miúdo? Bora, Elias. Aí nesse seu lugar, não. Fiquei meio chateado, cara, porque eu pedi um elogio. Aí eu fui pregar num congresso depois, falei, vou pregar aqui esse sermão. Agora, quando cheguei lá, eu falei assim, então Deus chegou lá, fiz a mesma cena. Deus chegou lá naquela boca daquela caverna e disse. Aí lembrei. Ô Elias, Sai daí, camarada. sai daí. Aí todo mundo começou a chorar. No final eles me abraçaram e disseram, eu falo que o senhor conhece a alma da ovelha. Boa, boa, boa. Boa. Que Deus nos guarde e nos livre, porque da nós soberba. todos somos carentes, né, Barão? Todos. Agora, precisamos pedir graça mesmo, porque uma coisa, pastor, que é perigosa é o seguinte, é como se lida em receber elogio. Porque uma pessoa que recebe elogio, ela precisa entender o seguinte, ela não tem nada que não tenha recebido. É isso. Então, não tem mérito nenhum, não tem motivo para se engrandecer, para se ensoberbecer, nada. Tudo Porque vem do Senhor. Tudo, e outra coisa, se Deus tirar a mão dele assim, 1 minuto, Acabou, cara. Acabou a organização. Acabou tudo. Acabou. Então, tudo que nós somos e temos vem de Deus, é por causa de Deus, e a glória pertence a Deus, e acabou. E então, acabou. Não chamar para si essa glória, senão a coisa está... Barão, faz uma oração para nós e põe nós tudo aí nesse pacote aí, que eu estou o primeiro aqui da fila. Eu também. Senhor Deus, livra-nos da soberba, do orgulho, da presunção, do alto elogio, do alto engrandecimento. Dá-nos o coração humilde, manso do Senhor Jesus, porque Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele a si mesmo se humilhou. Então, dá-nos esse mesmo sentimento, em nome de Jesus. Amém. Sala de prosa, oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana. Siga-nos aí nas redes sociais, no YouTube, aparece aí, no Facebook, no Instagram. Siga também LPC. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço, gente boa. Tudo bem. Grande abraço. E aí tem muita gente abatida. Tem muita gente, irmãos, que às vezes a gente vê assim, que estão na vida cristã, vivendo, se arrastando. Há uma canção do pastor Armando Filho, que eu gosto muito, que ele diz assim, se você não tem mais forças para correr, ande. Mas se falta força para andar, então se arraste. Mas não deixe de seguir em frente. Tem muitos cristãos, irmãos, que foram abatidos em sua vida espiritual. Por alguns daqueles caminhos, pelos quais a tribulação procura chegar a nós. Às vezes um luto, uma perda bastante significativa em nossa vida. Mas louvado seja Deus, irmãos, que em meio a esses desafios, o apóstolo Paulo não nos deixa apenas com aquela sombra, com aquela coisa negativa, trazida pelas tribulações, pelas perplexidades, pelo abatimento. Ele diz, somos perseguidos, mas em meio às perseguições, nós nunca seremos desamparados, louvado seja Deus. Porque Deus não nos desampara, ainda que sejamos abatidos, Deus não permitirá que sejamos destruídos. Porque o Senhor é poderoso para reerguer-nos, louvado seja o Senhor. Ainda que fiquemos perplexos, a Bíblia diz que nós não seremos desanimados, porque o Espírito de Deus, Ele nos reconforta, Ele nos levanta, Ele nos põe de pé, de volta em nossa caminhada. Então, irmãos, em primeiro lugar, a vida cristã é uma vida cercada de desafios. Mas também a senda do cristão é uma senda rica de experiências. Amém, irmãos? É uma vida rica de experiências. Quantos aqui, vou fazer uma pergunta bem infantil, bem ingênua, que eu já sei que os irmãos vão.
Quantos aqui já oraram pedindo a Deus crescimento cristão? Levante a mão. Alguns não pediram, né? Quantos aqui já oraram? Senhor, me ajuda a crescer na fé. Quantos aqui já pediram? Senhor, que eu cresça. Já pediram? Quantos aqui já oraram para que Deus aumentasse a sua fé? Senhor, aumenta a minha fé está pequenininha, me dá uma fé maior, uma fé grandona, uma fé operante. Quem aqui já pediu isso a Deus, irmãos? Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você... Sabe por quê, irmãos? Quando você pede a Deus para crescer, você pensa que Deus vai fazer o que com você? Vai puxar você pelos cabelos, pisar no seu pé e esticar você? Não. Isso é esticar, não é crescer. Quando você pede para Deus aumentar a sua fé, você pensa que Deus vai destampar a sua cabeça e derramar, não é, fazer transbordar você de fé? Olha o dedinho. Para nós crescermos e amadurecermos, irmãos, existe todo um processo na vida cristã, como acontece na vida natural. Nós queremos ver nossos filhos crescidos. Quem aqui é pai? Quem aqui é avó, mãe? Queremos que nossos filhos cresçam, não somente fisicamente, mas eles precisam crescer emocionalmente, psicologicamente, eles precisam se desenvolver em todas as áreas, de forma cognitiva, não é? Ele precisa desenvolver todas as suas habilidades. Isso é um crescimento proporcional, um crescimento normal. Só que alguns pais, às vezes, atrapalham o crescimento dos filhos. Conversa, pastor, porque o senhor não conhece meu filho de 16 anos, é o dobro da sua altura. Mas eu não estou falando somente do crescimento físico, não. Não adianta ele ter o dobro da minha altura, se o comportamento dele é como o comportamento de um bebê. Sabe por quê? Porque às vezes você apenas deu alimento para o seu filho, vitaminas, para ele crescer e se desenvolver fisicamente, mas faltou da parte de nós pais alguns elementos, alguns ingredientes para ajudá-lo a crescer, a amadurecer emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente falando. Tem pais que barram o crescimento dos seus filhos, atrapalham. Por isso que a gente vê uma geração mimada. Vou dar aqui alguns exemplos bem simples. Quem aqui conheceu um remédiozinho que parecia uma brasa colocada em cima de um arranhão, de uma ferida, chamada metiolate? Pense numa praga. Qualquer arranhão, qualquer ferida, traz metiolate para ele, irmãos. A palavra metiolate para mim sempre foi mágica, porque ela passava qualquer dor que eu tinha. Jogando bola, e eu era pequeno, morava em morro, não tinha quadra para jogar. Hoje algumas comunidades no Rio tem. Na minha época era no chão batido com aquelas pedrinhas abençoadas que parece que é o diabo que coloca ali. E você só cai, tem um monte de areia assim, você só cai com o joelho em cima de uma pedra. Você nunca cai com o joelho em cima só da areia. Já notou isso? E aí você chegava em casa com sangue escorrendo, e a mãe disse: corre, pega o metiolate. Não, mãe, passou. Uma maravilha. Metiolate era uma coisa mágica. Aí ninguém aguentava ver. Algumas pessoas questionam se metiolate é alguma propriedade terapêutica. Isso aqui não é comigo. Mas o que eu quero dizer é que os pais colocavam Novalgina para passar febre. Pense num remédio amargo, não é? Aquele era o fel da amargura. Mas pegava a colherinha, o menino estava com febre, chegava lá e tum, na boca da criança, para a febre passar, e a criança tomava. Hoje, pai nenhum quer ver o filho sofrer. Aí quando o menino abre aquele bocão, dá aquele show, 3 gritos, que deixa qualquer um surdo, aí tem um metiolate, não é? Indolor, Novalgina ou qualquer remédio com sabor tutti-frutti, limão, baunilha. Aí a criança cresce molenga,
frouxa, não sabe o que é uma dor de uma topada, do que o encontro entre uma canela e uma quina de um móvel. Aí está lá o rapaz casado, a casa para sustentar, aí encostou a canelinha no móvel. Eu quero um atestado de 3 meses para não ir ao trabalho, porque vou perder a perna. É ou não é? Aí você vê um monte de bando, um homem frouxo. Aí sobra para quem? Para o pai sustentar. E para o sogro. Eu pergunto, esse moleque cresceu? Não. A vida tem muitas topadas, irmãos. Tem muitas quinas esperando as nossas canelas. Pastor, o senhor veio hoje fumaçando. Não, irmãos. Isso é vida cristã, faz parte. E a gente tem que criar resistência. Eu não quero que a minha filha lave louça, porque a bichinha vai, perder a maciez das mãos. Talvez não seja, hoje você protege a da maciez. Amanhã, isso aí pode acabar um casamento. Eu conheço casais, irmãos, que tem louça e não usa, porque tudo é naquele delivery, né? Amor, eu queria comer alguma coisa, manda buscar. Eu não vou cozinhar. Ela nem sabe. 28 anos. Estudou, sabe fazer cálculo de matemática, aqueles cálculos de 2 páginas. Cheio de fórmula, ela sabe. Ela sabe falar da história do Brasil, do mundo em todo, até da vida dos outros. Ela tem toda a história assim, estudou. Sabe os autores, os teóricos. Mas não sabe instalar um ovo numa frigideira. Ela cresceu, irmãos? Não. O menino pega um computador desse. Eu não vou falar muito, que eu não entendo nada de computador. Só sei ligar. Às vezes até para mexer no mouse eu tenho dificuldade. Eu vou para um lado, ele vai para o outro e... Faz isso aqui para mim aqui que eu... Aí você pega um marmanjo. Deixa comigo que é assim, porque o software, porque o hardware... Não sei nada daquilo ali. E o moleque dá uma aula. Aí você diz, meu filho, troca uma lâmpada. Eu trocar uma lâmpada? Isso não é para mim. Vai que eu levo um choque. Tão bom um choquezinho de vez em quando, irmãos. Você já sabe, pelo menos você aprende uma coisa, que não deve mexer ali. Por que isso, irmãos? Porque nós atrapalhamos o crescimento, nós blindamos. Se você pediu a Deus maturidade, se prepare. Que Deus não vai espichar você, me perdoe a expressão. Deus não vai elastecer você. Sabe o que Deus vai fazer, irmãos? Deus vai permitir você passar por algumas experiências desastrosas. Você quer que Deus aumente a sua fé? Deus vai permitir você passar. Sabe aquele dia que você acorda, bota a mão no bolso e só puxa 5 dedos? E o forro do bolso, quando vem furado. Deus vai permitir você passar por isso, sabe para quê? Para você aprender a ter fé. A depender dEle. Ter fé com a carteira cheia, ô glória. Mas acordar pela manhã, e você, embora trabalhe com honestidade, e às vezes você é cercado por certas circunstâncias, por certas experiências, e para exercitar a fé, não tem outra escola, meu irmão. Você vai ter que passar por privações, vai ter que enfrentar desertos, como o Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 8, e saberás nesses anos pelos quais passaste nesse deserto, deserto de serpente, de escorpiões, desertos de coisas terríveis, de sol escaldante, de aridez, para testar o teu coração, para provar o teu coração, para que no fim deles, tu viesses a entender de que nem só de pão vive o homem, aleluia, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, disso o homem viverá. Ou seja, o deserto, irmão, foi uma escola completa, do maternal ao PhD. Ali os israelitas tiveram toda a formação, ensino fundamental, alfabetização, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Ali eles saíram prontos, irmãos,
Alguns foram reprovados, porque infelizmente, às vezes, algumas pessoas não são aprovadas quando são provadas por Deus. E aí, a vida cristã ela é rica de experiências, porque ela nos ajuda a amadurecer. O servo de Deus disse: foi bom, Senhor, eu ter passado por tribulações. Jó. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O livro de Jó. Olha como nós somos miseráveis como crentes. Quando pensamos em Jó, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente qual é? O fim da vida de Jó. Deus lhe deu em dobro, ô glória. Não é assim, irmãos? Não é assim? Olha o dedinho. Para que o servo de Deus pudesse desfrutar daquilo ali, que ele nem sabia. Eu sei porque eu leio o livro, já sei o do fim. Quando ele estava passando, ele não sabia daquilo, o que lhe aguardava. Ele nem sabia que Deus ia dar o dobro, 10 vezes mais, ele não sabia daquilo. Sabia do presente, que a vida dele, que as tribulações estavam vindo de tudo quanto era lado, morte na família, luto, finanças, a finança dele foi por água abaixo, começou a perder gado, começou a perder riqueza, os bens, a quantidade de animais que ele tinha representava a sua riqueza. Cada dia morria um, e não morria uma, duas não, era 500, 3.000. E aí a gente chega e diz assim: eu tenho fé que antes com os meus olhos eu apenas ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Não é assim que a gente diz, irmãos? Preste atenção, cuidado, porque para você poder dizer como Jó, antes eu com os ouvidos ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem, ele teve que passar, irmãos, por essas tribulações, ele teve que lidar com as perplexidades, ele teve que ser abatido, mas no final ele pôde dizer, irmãos, eu sei, em um dado momento ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo, aleluia, e que por fim há de se levantar sobre a terra, e ainda que a minha carne seja consumida, em minha pele, em minha carne, eu ainda verei a Deus, vê-lo-ei com esses meus olhos. E no final, ele vai dizer: bem sei, Senhor, que tudo podes, aleluia, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó amadureceu, Jó cresceu, mas na sua caminhada, na sua senda estreita, estiveram algumas matérias, algumas disciplinas naquela escola da vida cristã, na qual Deus o matriculou, para que ele chegasse aonde ele chegou. E isso faz parte da maravilha do crescimento. Crescer é isso, irmãos. Mas também a vida cristã, como uma senda rica de experiências, nos ajuda não só em nosso crescimento, em nosso amadurecimento, mas em nossa transformação pessoal. Irmãos, a caminhada cristã nos proporciona oportunidades diversas para nós sermos transformados. Como é que você acha que Deus vai transformar você? Tenham todos um dia abençoado e uma semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por